Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que bênção, podemos louvar ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, muito bem, uma alegria estar com os irmãos nesta noite, dando sequência aos nossos cultos de doutrina. Nós vamos, então, hoje falar um pouco sobre Tito, capítulo 3, versos 1 a 7. Abra sua Bíblia. Eu não vou colocar você assentado para depois você levantar de novo. Então, vamos ler já o nosso texto. Então, Tito capítulo 3, versos 1 ao 7. Eu vou ler a versão que está projetada aqui na frente. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vamos lembrar como é que lê. Vamos lá? O povo brasileiro lê pouco demais, né? Vamos usar pelo menos a igreja para treinar um pouco. E é fácil provar isso. Qual foi o último livro que você leu? Não o livro da Bíblia, né? Espero que a Bíblia você esteja lendo direto. Qual o último livro, a parte da Bíblia, você leu? Hoje é uma noite de ceia, você já pode aproveitar e pedir perdão. Porque tem tantos livros bons para serem lidos, leia. Amém? Mas vamos lá, eu leio os versos ímpares, tá? Os irmãos leem os versos pares. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito. Tito está numa ilha chamada Creta. E Paulo escreve assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas portados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, preste atenção, está falando de nós agora. Paulo deu instruções a Tito do que ele deveria falar para a igreja. Eles devem ser diferentes agora, porque outrora éramos assim, e isso nos interessa. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, presta atenção nessa palavra, regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Finalmente, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome agradecidos. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos na Tua presença nesta noite, Pai. O privilégio, em primeiro lugar, de estarmos em família cristã, povo de Deus, estar neste lugar. E este povo Te adora, Senhor, louva o Teu nome, Te exalta e engrandece com alegria e prazer, Pai. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Pai, que os nossos cânticos subam aos Teus ouvidos, Pai, como se fosse um incenso agradável às Tuas narinas. Nosso desejo é que o Senhor tenha prazer em receber o nosso louvor. Pai, mas nós não negamos que nós precisamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos que o Senhor nos alimente, nos abasteça e renove a nossa fé através da Tua palavra. Portanto, esta palavra inspirada, presente dos céus, ilumina-nos nesta noite, Senhor, faze-nos entendê-la melhor e que nós possamos sair daqui ainda mais apaixonados pelo Senhor, adorando ao Senhor com alegria, meu Pai, tendo sempre o prazer renovado de poder Te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. No versículo 5, se você quiser, você pode sublinhar a palavra regenerador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje é noite de ceia e eu acredito que
No calendário de Deus não poderia ter acontecido melhor de cair esse tema nesta noite. Nós falamos, alguns domingos atrás, sobre o pecado original. O pecado original, ele é uma culpa que nós carregamos por causa do pecado de Adão. Ele pecou, e porque pecou, Deus o colocou para fora do jardim do Éden. Este colocar para fora do jardim do Éden, essa distância de Deus, causou-lhe morte. Ele morreu. A morte nada mais é do que a ausência da vida. Deus é vida. Quando Deus separou o homem, tirou-o da sua presença, ele morreu. Só tem vida quem está em contato com Deus. Aí dei um exemplo para os irmãos, não é? Estar separado de Deus é algo interno, a gente não enxerga. Aí demos um exemplo, por favor, mera comparação, mera ilustração. É como se ele tivesse se tornado azul. Agora imagina uma fazenda enorme, mas uma fazenda presídio, enorme, hectares e hectares de terra. E todas as pessoas separadas de Deus estão ali. São uma comunidade de azuis, de Smurfs, de avatares, como você quiser, aonde sua imaginação levar. Você tem aí essa fazenda, presídio, onde todos aqueles que estão separados de Deus estão ali. Eles estão azuis porque eles são culpados. Adão pecou e a sua posteridade agora cresceu e se multiplicou no presídio. Mas ali no presídio, tem alguns que são bons, são legais, pagam seus impostos, são bons pais, são bons filhos, até oram, falam, dirigem preces alguns a Deus. Mas qual é o problema deles? Estão no presídio, são azuis. Não importa o quão bom essa pessoa ou o quão boa essa pessoa seja, ela está no presídio, ela está separada. É aquilo que Agostinho, no quarto século, disse: todo ser humano traz um vácuo, traz um buraco, traz um espaço no coração que só pode ser preenchido por algo chamado Deus. Deus. Quando o homem foi separado de Deus, então ele morreu. E toda a sua posteridade traz essa culpa. Agora, como consequência dessa culpa, imagine a culpa imagine uma árvore. Eu vou usar hoje duas ilustrações fortes de árvore. Imagine uma árvore em que a raiz apodreceu. Isso é a culpa. Qual vai ser o fruto? Qual vai ser a consequência? Só coisa ruim se der fruto. A consequência da culpa do homem, vamos dar um exemplo de uma ferrugem. É o que nós chamamos de depravação total. O homem, ele não é tão depravado quanto poderia ser. Ele não é tão mau quanto poderia ser. Não é isso que o título depravação total quer dizer. Quer dizer, o total quer dizer que em todas as áreas do homem, em tudo aquilo que nos caracteriza como seres humanos, as emoções, todos os sentimentos, o intelecto, tudo aquilo que nos faz diferentes dos animais, todas as áreas foram corrompidas, foram enferrujadas. E o pior, essa ferrugem vem crescendo de pai para filho, de Adão até hoje. Então, a tendência é que a sociedade, de fato, apenas piore. Não há esperança para a sociedade sem Deus, irmãos. Não tem outra palavra para os irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não há esperança. Isso ela ensina. Ela não ensina esperança. Está piorando. Mas nós pregamos no domingo retrasado que Deus, ele resolveu reagir a isso. Ele já tinha isso nos seus planos eternos. Deus nunca foi pego de surpresa. Mas Deus, nos seus planos eternos, ele então, a Bíblia diz aqui em Tito mesmo, que houve uma manifestação da graça. E a palavra manifestação, a palavra que o apóstolo Paulo usa, é a mesma utilizada
para o nascer do sol, a manifestação do sol. Então, no mundo das trevas, no mundo de pecado, na fazenda onde todos são presidiários, numa fazenda de trevas, a Bíblia diz que Deus, na sua infinita misericórdia, fez nascer o sol da graça. Primeira coisa que Deus traz ao ambiente é luz. Todo o sermão de domingo retrasado se baseou nisso. Fizemos a diferença da graça comum, saúde, bens de modo geral, sol, chuva, graça comum que cai sobre todos, que Deus dá a todos, mas não salva, não produz arrependimento e fé. E aí falamos sobre aquela graça salvadora, o toque de Deus, que transforma o ser humano irresistível que é. Mas tudo isso nada mais é do que a luz de Deus. O homem, a luz está brilhando, mas o homem ainda está no presídio, azul. Está morto. Muito embora a luz esteja sobre ele, a luz da graça. Nesta noite nós vamos falar sobre regeneração. Nós vamos falar desse homem que está morto, está azul. E Deus proporciona uma saída. Para esse presídio, Deus abre uma porta. Para esse homem, esse ser humano culpado, Deus provê uma necessidade. O Deus justo tem um plano que satisfaça a sua justiça, ele não se nega, ele não pula etapas, ele não burla, ele não se trai, ele não burla a lei. Ele elabora um plano em que ele continua justo e ele ainda é capaz de tornar o ser humano pecador, um caminho, uma saída, em que esse homem também será justificado. Isso vai ser a regeneração. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Regeneração, regenerador, como está aqui, a palavra regeneração, se eu pedisse um sinônimo para você, você saberia dizer. Regeneração é sinônimo de novo nascimento. Porque a partícula, o prefixo re, significa o quê? Repetição, de novo. Regenerador vem de gerar. Gerar de novo. Então, regeneração, o que é? Novo nascimento. Maravilha. É sobre isso que nós estamos falando. E o que a palavra fala sobre regeneração, o novo nascimento? A primeira coisa, e você vai ficar impressionado com algumas informações, a primeira está em João, capítulo 1, verso 13. A regeneração, ela parte de Deus, ela é uma ação divina, tem um autor, tem uma mente pensante, tem um plano. João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, se você tirar as orações subordinadas daí do meio, eu posso dizer o que está escrito em João 13, os quais nasceram de Deus. Veja, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não nasceram disso, os quais nasceram de Deus. Está aí? Está claro? Está explícito? Pois é. Regeneração, irmãos, é gerar de novo, é dar vida nova. Tantos quantos aqui são pais e mães. Se eu estiver exagerando, me diga. Antes de ser pai, antes de ser mãe, você acha que você conhecia o amor? Seja honesto comigo. Na nossa infância, adolescência, até brincávamos, né? Ah, se você amar alguém mais do que sua mãe, então não é amor. Porque achava-se que amor de mãe era o máximo. Aí da adolescência para a juventude, você conhece ela. E ela é a sua vida. Se ela terminar com você, o que você dizia? Ah, eu morro. Não é não? Ah, é ela. Tem de ser ela. Não é? Ah, eu morro. Aí o amor de mãe? Já passou. Agora é ela. Aí você casa com ela. Maravilha. Só que aí você percebe que ela também levanta de manhã com um cara de bolacha. Você percebe que quando ela sua, precisa tomar banho. E aí você vai convivendo. E aí você vai vendo o quê? Muito bom, é gostoso, maravilhoso.
Mas é gente como a gente. Agora se tornou minha parceira, minha confidente, minha cúmplice, não é? Ah, irmãos, aí surge a notícia: estou grávida. Fruto nosso, do nosso amor. Aí o acompanhamento de toda a gestação. E um dia, você está lá no trabalho e ligam para você: olha, venha correndo, tivemos de levar sua esposa para o hospital. Uma sogra, uma cunhada, alguém, sua irmã. Levamos para o hospital, vá direto para o hospital, é agora. E aí você vai lá, e de repente, como aconteceu comigo, quando eu cheguei lá já tinha acontecido tudo, já tinha nascido, já estava no aniversário. Não vi nada disso, porque eu queria acompanhar. Aí, a enfermeira diz assim: vem ver, parece o anjo do Apocalipse, né? Vem e vê. Estranho, né? Eu falei: o anjo falando comigo, vem e vê. Só que a enfermeira não falava desse jeito, né? Vem e vê. Grave desse jeito. Vem e vê. Aí você vai ver, quando você baixa os olhos para aquela criaturinha, quando você vê no berçário, você fala: é meu filho, é o fruto da nossa união. Aí você exulta, a primeira vez que você pode se reunir lá no quarto com a esposa, a criança, aí você percebe que você descobriu o amor. Aí é a coisa mais linda do mundo, até ele virar adolescente, mas por enquanto, aí você vai amando, aquela coisa maravilhosa, você iludido, coitado, vai ser sempre assim. Mas você descobre o que é o amor. Você descobre então o que é o amor. Eu quero dizer uma coisa para você do que aconteceu com você. Deus não estava satisfeito com a sua situação. Deus não estava satisfeito com você assim. Ele não estava satisfeito com você separado. Então ele elaborou um plano. Ele executou o seu projeto eterno. E ele foi atrás de você. Quero de volta. Quero o que é meu. E vou dar solução para isso. Vou dar cabo dessa situação. Mas ele está morto. Então eu vou dar vida. Deus é o autor da nossa salvação. Deus encontrou uma solução para isso. E a primeira solução, não é? E única. Cristo é o meio pelo qual nós somos salvos. Ele faz uma loucura aos nossos olhos. Meu filho vai morrer no lugar de todo mundo. E testa um ser humano para ver se ele faria isso. Abraão, eu quero o seu filho. Abraão diz: pois eu dou. Para o senhor eu dou. Mas ele vai morrer. Aí ele diz para o filho assim, que ele estava levando para morrer. Diz para os servos: nós vamos lá adorar. E voltaremos. E Hebreus diz assim: aquele que estava levando o filho para entregar em sacrifício, cria que o mesmo Deus poderia ressuscitá-lo. Mas a oferta eu dou. A oferta eu dou. E eu fico imaginando os céus naquele dia em que aparece para Abraão aquele anjo do Senhor e diz: Abraão, Abraão, já sei que temes a Deus, olha o cordeiro ali, pode sacrificar, não toca no filho não. Eu imagino os céus naquele dia, Deus dizendo assim: meu filho vai. Eu fico imaginando o filho dizendo para o pai: eu vou. É lógico que não dependeu daquele momento, irmãos. Aquelas foram situações que só foram reforçando o projeto eterno, irmãos. Paulo escreve assim aos Coríntios: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Irmãos, a nossa salvação é manifestação da sabedoria de Deus. A nossa salvação é manifestação da sabedoria de Deus. Quando você começa a analisar o plano da redenção, irmãos, você vê a sabedoria de Deus sendo executada em nós, na igreja. Paulo vai escrever aos Efésios falando sobre a multiforme sabedoria de Deus.
A sabedoria de Deus, ela tem muitas formas. E um dos privilégios da igreja na eternidade vai ser continuar conhecendo esse Deus, aleluia. Nós nunca nos saciaremos, vamos dizer assim, pelo tanto de coisa nova que Deus tem para nos mostrar, irmãos. E aqui, Deus executa então o seu projeto para fazer brilhar o que Ele é. Então a salvação, ela não começa no homem, ela não tem origem na carne. O homem não gera, não produz. Por quê? O homem não tem como produzir a sua salvação. O homem está morto, irmãos, está naturalmente morto. Primeiro, o homem está preso na rede do pecado, das transgressões. Nós não temos um desejo firme em direção a Deus. Sem Deus nós não temos. O ser humano não consegue. Você se lembra? Você assistia naquelas tardes de Sexta-feira Santa o filme sobre Jesus. E você chorava, se emocionava, muito bonito. E à noite você saía para a farra na sexta-feira à noite. O melhor da sua noite era sexo, drogas e rock and roll. Mas cadê o resultado do filme Jesus que você viu? Que você chorou lá na sala da sua casa. Percebe, o homem sem Deus, ele não tem um desejo firme, essa fome de Deus. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele está satisfeito em si mesmo, ele é egoísta. Ele está acomodado e feliz por achar que não existe Senhor sobre ele. Ele acha, não é? Mas, irmãos, em João, Jesus vai eliminar qualquer meio ou instrumento humano, qualquer vontade própria, qualquer vontade ou esforço nosso de achar que a salvação vem de nós. Ele diz para Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então nascer de novo é uma obra divina. É o Pai, irmãos, que é o autor disso. E nós vamos ver, em segundo lugar, que embora Deus seja o autor, Ele é o autor do projeto, quem faz com que tudo isso aconteça é o Espírito Santo. Lembra da criação, Gênesis capítulo 1? No princípio era o Deus, Deus estava, não é? No princípio era Deus, não é isso? E aí, depois? Gênesis capítulo 1, o verbo não está lá ainda, vamos lá. No princípio era o verbo, não, no princípio era? E aí? E aí? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse verbo pairava, a palavra pairava do Espírito Santo lá em Gênesis, no hebraico, ele só é usado uma outra vez, lá em Isaías, quando fala sobre as águias que pairavam sobre o ninho. Então elas estavam interagindo com o ninho. Então, o Espírito Santo, ele não estava passeando sobre as águas, surfando ali, irmãos. Ele estava agindo sobre as águas. Quando Deus falava, haja luz, quem que fazia agir? Quando Deus dizia, haja luz, quem fazia com que houvesse? O Espírito Santo. Ele era o agente. Irmãos, a Trindade trabalhou junta na criação. A gente vê em Gênesis 1 e 2, falando do Pai e do Filho, mas lá em João, séculos depois, o apóstolo vai nos revelar através do Espírito Santo, dizendo assim, falando de Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Opa! Jesus estava lá no Gênesis 1, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. Eles trabalham juntos, essa é a realidade, irmãos. Agora aqui, você vai ver a instrumentalidade. Existe um plano de Deus, guarda aí. E agora o Espírito Santo vai colocar em prática esse plano de Deus. E aqui, em João capítulo 3, versos 5 e 6, ele vai falar para Nicodemos uma informação ótima que eu quero explorar com você. João capítulo 3, versos 5 e 6. Ele vai dizer assim para Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito,
Ah, boa. Por toda a Bíblia, irmãos, por toda a Bíblia, a água sempre é símbolo de limpeza. Sempre. Nós, diz a Bíblia já em Tito, que nós acabamos de ler, nós somos limpos pela palavra, pela água da palavra. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, Deus é o Pai. Deus, o Pai, é o autor. O Espírito Santo, ele vem para ser esse agente ativo no milagre da regeneração. Nós estamos falando de uma pessoa morta. Vai me acompanhando, você vai chegar lá daqui a pouco. O nascimento natural, esses filhos que nós temos, eles herdam a nossa natureza. Se você é carne, você vai gerar carne. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Agora, para você ser um filho de Deus espiritual, você tem que nascer de quem? Então, é espírito que gera espiritual. Quem nasce do espírito, é o que Jesus está falando. Então, há necessidade de uma atuação do Espírito Santo para que nós sejamos seres espirituais. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você vem aqui me bajular, Senhor, sabemos que tu és mestre, blá, 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 blá. Nicodemos, esquece tudo isso daí. É necessário nascer de novo. Mas como? Vou voltar ao ventre da minha mãe? Não. Carne gera carne. Eu estou falando de espírito. Para ser espiritual, você tem que nascer do espírito. Agora, preste atenção. O Espírito Santo, ele é Deus, como o Pai e como o Filho. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo quem gera seres espirituais, quem dá vida, então a vida que nós recebemos do Espírito Santo é uma vida de Deus. Se você nasce do Espírito Santo, quem nasce do Espírito é Espírito, o Espírito é Deus, então você tem uma vida de Deus. Em primeiro lugar, guarde isso para você, tá? O que é nascido da carne é carne, mas agora, já que você é nascido do Espírito Santo, você passa a ser então filho de Deus. O que acontece? O Espírito Santo é quem torna isso possível, querido. É o Espírito Santo que vai agir de uma forma em que ele irá gerar vida. É ele quem vai agir em nós. Note bem, o papel do Espírito Santo é gerar novo nascimento. Quem nasce do Espírito é Espírito. O Espírito aqui no sentido de espiritual. Quem nasce do Espírito é que é espiritual. Então o Espírito Santo é que ele produz o novo nascimento. É ele que produz vida. É ele que produz essa vida de Deus. Mas como que ele faz isso? Você talvez esteja me perguntando. Como é que ele faz isso? 1 de Pedro 1, 23. Vá anotando essas coisas. 1 de Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, não é da carne, mas da incorruptível, ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. O Pai é o autor, o Espírito Santo é quem age, é o obreiro. E que instrumento esse obreiro tem? A palavra de Deus. A pessoa vai nascer porque o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus. Vá prestando atenção a esses textos. Eles são claros, não há necessidade de ginástica, não há necessidade de interpretação de algo obscuro, subliminar. Eu só vou dar os textos para você, você vai ver que a mensagem ela está explícita para você. Pedro ensina que a palavra de Deus é utilizada pelo Espírito Santo no novo nascimento. Está escrito aí, 1 de Pedro 1, 23, tá bom? Então a palavra de Deus, ela é o meio que Deus usa para pegar a pessoa, é o anzol que Deus usa para pegar esse peixe. É através da palavra que a pessoa chega ao novo nascimento. Então guarde uma coisa, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Agora eu vou para um texto que você gosta demais. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 você conhece de cor. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Conhecem, amém?
Estão comigo? Pois é, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu já falei no sermão passado que uma das características da língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego originalmente, e uma das características da palavra, da gramática grega, é que quando ele quer enfatizar alguma coisa, uma palavra, uma mensagem, o que o escritor grego faz? Como é que ele dá ênfase à palavra? Repetição é verdade, mas ele coloca no início do texto. Lembra que eu falei assim, dei o exemplo do Silvio, ele estava aqui na frente e disse assim, o Silvio é trabalhador, esse foi o exemplo. E ele achou maravilhoso, né? Até mostrou para a mulher, está vendo o testemunho do pastor, aquela coisa toda, né? Então, essa é uma mensagem, o Silvio é trabalhador. Mas se eu quiser enfatizar o quanto ele é trabalhador, eu posso dizer assim, trabalhador é o Silvio. Percebe a diferença de ênfase agora? Então, a língua grega usa muito isso. E aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, sabe qual é a primeira palavra do versículo? É viva. Em português está, a palavra de Deus é viva e eficaz. Em grego está assim, viva é a palavra de Deus. Existe uma ênfase aqui no fato dela ser viva. Agora, talvez você não tenha notado, no discurso de Estevão, lá no capítulo 7, no versículo 38, ele diz assim, quando Estevão estava relatando aquela história de Israel, ele diz que no Monte Sinai, Moisés recebeu palavras vivas. Está em Atos 7,38. De novo, falando que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder em si só. Tá? O próprio Pedro vai dizer assim, Pedro diz aos destinatários, né, da sua epístola, que eles foram regenerados mediante a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, porque ela vem de um Deus vivo. Tudo em Deus transmite vida. Tudo o que é de Deus transmite vida. Tudo que está em contato com Deus transmite vida. Agora, aí em Hebreus capítulo 4 diz que, porque a palavra de Deus é viva sabe qual é a palavra que o escritor aos Hebreus usou para dizer eficaz? Ele usou a palavra energes. É de onde vem a nossa palavra em português? Energia. Sabe o que significa isso? Imagina que esse moço aqui é elétrico. Não é, né? Não é. Seninha, imagine se ele fosse elétrico. Olha lá. É como se eu tocasse nele, o que acontece? Energia, toma descarga. Toma uma descarga. Não é isso? Ele está energizado. Se eu tocar nele, transmite essa energia. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, a palavra de Deus, ela é viva, porque ela é de Deus. E tudo que é de Deus tem vida em si, porque Deus transmite vida. Mas é mais do que isso, ela é também uma energia que ao você entrar em contato com ela, ela transmite essa energia para você. A pessoa que entra em contato com a palavra de Deus, ela transmite vida, energia para você. Não tem como fugir disso. Você percebe, você sabia? Quando o Tiago, por exemplo, o Tiago, marido da Aline, levanta 3:30 da manhã, todo dia. Qual é a primeira coisa que ele faz? Alimenta os animais. Deixa os animais todos alimentados lá, por quê? Consciência tranquila, agora o animal está alimentado, está todo mundo em ordem, começa o dia de trabalho. Sabe o que o seu pastor faz? Vocês sabem qual é a primeira coisa que eu faço de manhã? Antes de preparar o café da manhã, antes de deixar a mesa prontinha para a princesa levantar, acordar, tomar café? A primeira coisa que eu faço de manhã é mandar mensagem para vocês, a leitura diária. É mandar alguma informação do livro, empurrando você, cutucando você, provocando você, alimentando você. Sabe por quê?
porque eu posso até ajudar você no domingo à noite, mas todo dia, se você estiver em contato com essa palavra te dá vida, essa palavra te dá energia, essa palavra ela conecta você, essa palavra é que faz com que você esteja em pé, é essa palavra. Então quando eu vou fazer o café da manhã, eu digo: Senhor, a palavra está liberada, agora é com o Senhor. Aí eu tenho consciência tranquila, sabe por quê? Palavra de Deus, vida espiritual, não é por raciocínio. Eu posso ser o homem de melhor raciocínio lógico, vir aqui apresentar para você os segredos da humanidade, dar para você as respostas das perguntas de $1 milhão. Posso mostrar o mistério do Evangelho para você com toda a sabedoria que você possa imaginar, trazer paralelo de toda a mitologia grega. Isso não salva pessoas, mas se o Evangelho, ele tocar você, se ele mexer com você, se você estiver mexendo, mude. Ele estava testando o microfone da igreja, ia começar o culto, alguém deu o microfone para ele enquanto ele estava mexendo lá e disse assim: pastor, fala alguma coisa aí, só para que eu veja a questão do som aqui. O som estava alto. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom para você? Entra um homem, vem de lá da rua desesperado, começa a chorar aos pés dele. Ele diz: que palavra é essa? Como assim? Cadê esse cordeiro? Eu preciso desse cordeiro. Isso é história. Isso está no ministério de Moody. Sabe o que é isso? Essa palavra é viva. Essa palavra está energizada pelo Espírito de Deus. Quando eu falo para você, pregue o Evangelho, em primeiro lugar, através do seu testemunho. Segundo, cite palavras de Deus, como foi dito aqui nessa noite, no início do culto. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é só Jesus. Pronto, você liberou. Você liberou, você falou, você soltou, você plantou. A semente está lá no seu serviço, que os seus colegas saibam da sua boca: Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo morreu por você. Libere palavra de Deus e o resto vai dormir. Sabe por que vai dormir? O que Jesus disse? Que o semeador, ele semeou a palavra. Como é que o homem do campo faz? Ele trabalha a terra, ele coloca os produtos que tem que colocar, todo preparo. Ele semeia, ele irriga. Mas eu pergunto para você: quem faz a semente gerar? Quem dá vida para aquela semente? O fazendeiro fez tudo aquilo, o que ele vai fazer? Vai dormir. O dia está feio, o que eu podia fazer eu fiz. Agora é com Deus. Percebe? Então você tem que liberar essa palavra. Você tem que semear a palavra. É ela que tem poder. Cite versículos. Você não vai ficar citando versículo à toa, mas no meio da conversa, cite um versículo, cite a palavra de Deus, libere a palavra de Deus. A pessoa nem sabe, você está semeando. Coitado, a hora que isso pegar fogo, meu amigo, vai ser um curto aí, você vai cair de joelhos pedindo perdão pelos pecados, porque palavra que é viva e eficaz está sendo transmitida. Qual é a única coisa que Deus precisa? Você é o instrumento. Você é o instrumento. Deus fala na terra através de você, meu irmão. Deus fala na terra através da sua igreja. E quem é que faz parte da igreja aqui, meu irmão? Deus fala através de você. Deus fala através de você. É impossível escapar dessa palavra viva. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra de Deus revela o fato da perdição. A palavra de Deus revela a necessidade de salvação. E a mesma palavra de Deus, ela apresenta a solução para esse dilema em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Aí Romanos 1:16. Você vai falar: pastor,
Hoje o senhor está forçando, né? Hoje o senhor está forçando. Qual foi o versículo que Deus usou para salvar Martinho Lutero? Romanos capítulo 1, verso 16. Foi o ponto de partida da reforma. Esse versículo fez a luz raiar. Foi o toque de salvação daquele monge agostiniano. Descobri! Eureka! É isso! Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele se automutilava, se autoflagelava, aliás, não mutilava, mas se autoflagelava. Ele vivia em jejuns infindáveis. Enfim, toda aquela loucura para procurar ser justificado diante de Deus. Ele entendeu que os sacrifícios para Deus são bons, mas os sacrifícios são uma consequência, não a causa. Porque para se chegar a Deus é necessário crer. Agora, querido, você julga se eu estou forçando a barra. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos 1,16, quando diz assim, o Evangelho é o poder de Deus. Qual é a palavra poder que ele usou? Porque existem várias palavras em grego para poder. Exousia é uma palavra para poder, que significa poder e autoridade. Aqui ele usa a palavra dunamis. Sabe de onde vem a nossa palavra dinamite? Daqui. Sabe o que o apóstolo está dizendo? O Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho trabalha sozinho, a palavra é viva, a palavra no coração do homem, ela detona, ela implode, ela muda todas as estruturas humanas e faz surgir vida onde está morto. É isso que ele faz, ainda lá em 1 de Pedro 1,23. Nosso primeiro nascimento foi de uma semente corruptível. Nossos pais, que têm a herança de Adão, passam para nós essa corrupção. Se nós, pais, pudéssemos, cortaríamos isso daí, não é verdade? Não transmitiríamos mais, mas está além do nosso poder. Nós somos impotentes diante disso, então nossos filhos também são corruptíveis, não é? Pelo nascimento da carne, nós somos uma descendência corrupta e corruptível. Mas Pedro ensina que a palavra de Deus, essa palavra que tem poder, ela tem o poder de produzir um nascimento incorruptível. A pessoa, ela é morta, ela não entende as coisas de Deus. Ela vive de emoções distorcidas. Ela ouve a história do Evangelho, ela vê o filme de Jesus, mas aquilo não energiza a pessoa. Se não houver uma ação do Espírito Santo. O que é a regeneração? A regeneração é aquele toque da palavra, aquela ação do Espírito Santo que faz com que a pessoa desperte. C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, depende de onde você está, citando o nome dele, ele diz assim que ele estava indo para um determinado lugar. E ele não estava em oração, em jejum, nem nada, pensamentos assim absortos, não é? Mas ele saiu da cidade em que ele estava, ele saiu perdido. Quando ele chegou lá, ele chegou salvo. Nesse meio do caminho, ele não sabe onde, mas o Evangelho ligou a chave e ele percebeu, é isso, acordei, enxerguei, ele me salvou, ele é o meu Salvador. Pastor, quem é C.S. Lewis? Foi professor de literatura na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Só uma das 10 melhores universidades do mundo. Um homem que escreveu inúmeros livros, autor das Crônicas de Nárnia, que você conhece. Cristão, nascido de novo. Qual é o poder que Deus usa para tocar essa pessoa perdida, ligar a chavinha
para dar essa faísca da vida num corpo morto. Qual é o poder que ele usa? Você vê em 1 de Pedro 1,3. 1 de Pedro 1,3. Você quer ler? Vamos lá. 1 de Pedro 1,3. 1 de Pedro 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são fora... 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, para uma viva esperança, mediante, através do que? O que ele usou para regenerar? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode acender. Vou dizer uma coisa para você. Primeiro, você já reparou na sua Bíblia que todas as vezes em que é citada a ressurreição de Cristo, sempre está na voz passiva? Jesus não se auto-ressuscitou, ele foi ressuscitado. Todas as vezes, não tem exceção. Quem operou a chamada de volta do filho foi o pai. Quem levantou o filho do túmulo foi o pai. Você lembra que é voz passiva, não é? Você estudou lá na 7ª série, não é? Você sofre a ação, não é? O cachorro mordeu o Alexandre. Voz ativa, o cachorro. O Alexandre mordeu o cachorro. É uma voz doida. Então, não faça isso, né? Agora, quando você diz assim, o Alexandre foi mordido pelo cachorro, voz passiva, não é? O cachorro praticou, o Alexandre está aqui no começo, mas ele foi mordido por. Da mesma forma, Jesus foi ressuscitado por Deus. E a Bíblia, ela exalta muito esse poder de Deus de chamar Jesus Cristo da morte para a vida. E a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro 1,3, irmãos, a chamada, eu quero que você preste muita atenção nisso, a chamada de Deus assim, filho, volta, foi uma das maravilhas desse mundo, foi uma manifestação no tempo, aos olhos da humanidade, do poder de Deus. E Pedro está dizendo que é esse poder que continua sendo manifestado todas as vezes em que nasce um filho de Deus aqui novamente. É esse poder, o poder usado na ressurreição, irmãos. Ele quebra os grilhões da morte. Quando Deus nasce no coração, quando o Espírito Santo gera vida em alguém, quando esse azul está fazendo a prisão, quando as pessoas da sociedade estão aí perdidas, e eu e você, como estávamos lá, como diz o texto aí, outrora éramos, quando você nasce de Deus, quando você recebe a vida de Deus, você deixa de ser azul. Aquele buraco que Agostinho diz que existe, ele se completa, e você diz, Pai, te encontrei. Daí vem o prazer, a alegria de viver com Deus. É por meio dele que nós encontramos nossa regeneração. É nele que nós temos a vida eterna. Se a ressurreição de Jesus é uma das maiores demonstrações do poder de Deus, o ministrar da regeneração, irmãos, é a operação desse mesmo poder em cada um de nós, sempre e novamente. Entenda como isso é uma operação de Deus. Imagine Lázaro morto. 4 dias se passaram. Ele está lá. Ele vai ressuscitar Lázaro. Como é que você acha que Lázaro está lá? Vai. Estou esperando. Era assim que Lázaro estava lá dentro? Como é que Lázaro estava? Morto. Totalmente morto. Sem reação. Todo o espanhol dele tinha ido embora. Muerto, non vivo. Nada. Aí então Jesus lá de fora diz: Lázaro, vem para fora. Presta atenção comigo. Mortos ouvem. Então, como Lázaro ouviu e veio para fora? Pense comigo, eu não estou brincando com você. Eu quero que você use um pouquinho da imaginação agora.
Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Como é que Lázaro teve condições de ouvir? Então o que vem primeiro? Regeneração. No caso dele, a ressurreição, que estava ali morto, não é? Mas Deus precisou dar vida para que ele pudesse. Quando Deus diz Lázaro, ele já tinha sido ressuscitado, porque mortos não ouvem. Então a vida vem antes do chamado. Não tem jeito, morto não ouve. A vida de Deus vem antes do seu chamado. Quando você ouviu Deus chamar você, Ele já tinha regenerado você. Não tem como ser diferente, a Bíblia nos chama de mortos. Agora, entenda o porquê da alegria nos céus. Vem cá. Quando a sua mulher começa a rodear muito você, quando vem com aquele papinho soft, light, você deduz assim, né? Maldade do nosso coração, jamais é isso. Mas o que ela provavelmente quer? Cartão, dinheiro, né? Carro emprestado, Pix. Quando o filho chega para você, meu irmão, e diz assim: mamãe. Lá em casa é mamacita. Né, Lucas? Mamacita. Eu lá do quarto já falo: xiii. Olha o prejuízo chegando. Irmãos, isso quer dizer que, por que eu estou dizendo isso? À medida que nós vamos convivendo, as atitudes de uma pessoa já antecipam para nós o que vai acontecer, certo? É isso que a gente fala, que para conhecer uma pessoa você precisa comer um caminhão, um saco de sal. Para algumas pessoas um caminhão, mas a gente diz assim, o ditado diz só um saco de sal. Você tem que comer um saco de sal para conhecer a pessoa, mas também depois que come um saco de sal, meu amigo, você já começa a antever muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Quando a Bíblia diz que uma alma salva gera muita alegria no céu, eu quero que você preste atenção. Deus tem um modus operandi, Deus tem uma maneira de agir. É o Espírito Santo que dá vida primeiro para que a pessoa responda ao Evangelho. É o Espírito que dá vida para Lázaro, para que ele ouça o vem para fora. Deus vai trabalhando com a pessoa, Deus vai trabalhando na vida dela, Deus vai cercando essa pessoa, Deus vai dirigindo essas pessoas. O que você acha que os anjos começam a ver? Se a Bíblia fala que o poder da ressurreição, se o poder da ressurreição é o tipo de poder que Deus usa na regeneração do homem, na salvação humana, quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a cercar uma pessoa, o anjo já começa, olha lá, vai ver manifestação de poder, vai, olha, presta atenção, gente, para, olha lá, a pessoa nasce e fala, aleluia, ele é pai de novo, mais um filho nasceu, não foi isso que nós fizemos, eu sou pai, no céu, sabe quem faz a alegria? Sabe quem faz a festa? Os anjos, ele é pai de novo, mais um filho nasceu. É isso que causa festa no céu. Foi isso que aconteceu quando você chegou lá. Foi você que Deus estava mirando. Deus é o autor, Ele tem esse plano. O Espírito Santo é o agente na salvação, na regeneração, mas é a palavra de Deus que Ele usa. E o poder que é emanado é o poder da ressurreição. E lá em Ezequiel 37, é dito para Ezequiel profetizar. E Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos. Ele anda no meio dos ossos e Deus diz assim, profetiza. E quando ele profetiza, ele disse que ele viu os ossos se juntando de todas as partes, os ossos, cada um no seu corpo, eles estavam espalhados, e vem aquele quebra-cabeça, todo o osso que faz parte do seu corpo, vai de lá, vem para cá. Eu imagino que de repente ele viu aquele cemitério a céu aberto, todos os corpos montados, eles estavam montados, mas eles permaneciam mortos. E a palavra de Deus diz que em seguida, Deus começou a fazer aparecer tendões sobre aqueles esqueletos.
todas aquelas caveiras passaram a ter tendões agora, mas eles permaneciam mortos. A Bíblia diz que, de repente, os corpos começaram a ser cheios de carne. Deus está recriando, está fazendo de novo, está chamando o seu povo morto. Eles agora vê uma multidão com carne, e sobre esta carne agora Deus faz nascer a pele. Mas essa multidão no vale dos ossos, essa multidão está morta. Ela está completa, mas ela está morta. E quando então o Espírito... Quando Ezequiel profetiza e apela para o Espírito Santo, o Espírito então sopra. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, que é soprado nas narinas daquele boneco? O Espírito então sopra sobre aqueles homens que estão mortos, e o Espírito entra em cada um, e eles se colocam em pé, como um grande exército. Agora eles estão vivos, porque o Espírito Santo soprou o Espírito neles. Mas eu vou dizer para você, imagine, a salvação nasce em Deus. É Deus quem abriu, te deu vida, abriu os ouvidos para que você pudesse ouvir. Vem para fora. A sua salvação não é pelo que você é, pelo que você tem, ou que você possa vir a fazer. Ele olhou para você e disse: vive! Vive porque eu quero você. Então quando o diabo diz assim: Deus não te quer, Deus te abandonou, Deus não te perdoa, Deus isso, Deus aquilo, lembre-se que o Espírito de Deus está falando para você nessa noite: vive! Porque eu quero você em pé. Não são ossos, não são tendões, não é carne, não é pele. Eu sopro o meu Espírito em você. Vive! Essa é a salvação de Deus. Pastor, isso é a conversão? Acredite, isso não é a conversão. Para um pouquinho, para o som um pouquinho. Diferença entre regeneração e conversão, anote isso. Falei para vocês que usaram a figura da árvore 2 vezes. A regeneração, lembra da árvore que eu falei da raiz para vocês? A regeneração é aquela parte no seu subconsciente, você não percebe, você não sabe exatamente quando foi. Mas Deus diz assim: vive, a raiz passa a ter vida, está saudável. Agora você tem a cor de Adão, homem restaurado, mulher restaurada. Como é que você vai viver nesse mundo? Essa é a conversão. Essa é a conversão. Não estamos falando disso hoje à noite, nós vamos chegar lá. Você deve perceber através desses sermões de domingo, eu estou dando as doutrinas bíblicas para você a conta-gotas. Pecado original, mundo em trevas. A graça manifestada, raiou a luz. Hoje, regeneração. Deus curou as raízes. Deus deu vida. A vida cristã nasce em Deus. Nós somos frutos daquilo que Deus quis que nós fôssemos. Isso é regeneração, isso é vida nova. Aquele vazio do coração está preenchido. Hoje temos satisfação em Deus. Você estava no vale dos ossos secos, ele disse: juntem os ossos, você não tinha escolha. Cresçam tendões, você não teve escolha. Juntem as carnes, você não teve escolha. Revista de pele, não teve escolha. Espírito, sopra o Espírito nele. Foi soprado o Espírito em você. Você enxergou Deus. Nada foi seu. Ele quis você. Hoje é aquela noite de agradecer pelo pacto, pela obra da redenção. Ele chamou você. A raiz está curada, meu irmão. Vamos adorar?